Essa aqui é a professora Maria Lúcia Fatorelli. Como vai, senhora? Muito bem, Marta Serral, um prazer, uma honra receber você aqui na nossa associação Auditoria Cidadã da Dívida. Dívida pública. Eu gostaria que você explicasse. Hoje em dia, a maior parte das dívidas são em títulos, em papéis, que o Tesouro Nacional emite esse papel e vende no mercado financeiro. Os maiores compradores são os bancos nacionais e internacionais, mas também fundos de pensão, fundos de investimento, estrangeiros compram esses títulos, não é, na expectativa de receber os maiores juros do mundo, que o Brasil é o país que paga os maiores juros do mundo. Então, se nós estamos falando de uma dívida pública, que todos nós pagamos, a primeira questão é, que dívida é essa? Então, assim que nós começamos, lá em 99, pesquisar, e logo em seguida, no ano 2000, houve um grande plebiscito da dívida no Brasil, convocado pela CNBB, pela OAB, por diversos sindicatos e associações. Nosso sindicato, então, entrou para apoiar esse plebiscito. Esse plebiscito aconteceu no Brasil inteiro. E uma das perguntas era o seguinte: você concorda em continuar pagando a dívida sem realizar a auditoria que está prevista na Constituição? Então, mais de 6 milhões de pessoas responderam que não. Porque, veja bem, a auditoria está prevista na nossa Constituição e nunca foi realizada. Nunca foi. Mas foi realizada uma CPI, não foi? Foi realizada uma CPI já depois de toda essa mobilização que gerou a Auditoria Cidadã, porque lá na época do plebiscito, no ano 2000, 6 milhões se envolveram, votaram não. Esses votos foram entregues ao Executivo, Legislativo e Judiciário e absolutamente nada aconteceu. Então, as entidades organizadoras se reuniram para dizer, e nós também não vamos fazer nada? Não, nós vamos fazer algo. E daí nasceu a Auditoria Cidadã. Nasceu lá logo após aquele contexto do plebiscito. E começamos então a buscar dados, documentos, publicar de forma didática, para que quem paga a conta entenda, não é? E temos revelado coisas incríveis. Aqui no Brasil, o principal fato foi essa CPI, que você lembrou muito bem. Foi uma CPI na Câmara dos Deputados. Ela iniciou em 2009, encerrou em 2010. Apuramos diversas ilegalidades, ilegitimidades, até fraudes na dívida externa, na dívida interna, na dívida dos estados, na dívida de municípios. Elaboramos diversas análises técnicas. Essas análises técnicas alimentaram os relatórios da CPI. E esses relatórios estão no Ministério Público Federal, infelizmente até hoje. E eram 24 deputados dos diversos partidos. Mas o deputado Ivan Valente, de São Paulo, foi o que mais se interessou. Ele foi o autor do requerimento para que a CPI ocorresse e ele foi o autor que mais apresentou requerimentos durante a CPI. Infelizmente, o Ministério Público está demorando demais e a coisa está se agravando ao ponto, né, de chegar nesses números que você mencionou. A dívida interna federal já alcança 4 trilhões de reais. A externa, 560 bilhões de dólares. A dívida dos estados explodiu. Todos os estados estão em crise. O Rio de Janeiro não está pagando os aposentados. Rio Grande do Sul está parcelando em diversas vezes o salário das pessoas. As pessoas não estão cumprindo os seus compromissos. E vários outros estados já declararam que não tem como cumprir os seus compromissos. E a grande questão é a seguinte: quando começamos a investigar, que dívida é essa? O que um dia de fato recebemos? Pelo que nós já temos investigado, dívidas têm sido geradas desde a sua origem, sem contrapartida alguma. Então, isso, se não tem contrapartida, isso não é dívida, isso é outra coisa. Por isso nós criamos uma expressão que se chama sistema da dívida, para diferenciar. Por exemplo, o que a gente aprende nos livros de economia? A dívida é um instrumento de financiamento do Estado. Os entes públicos podem recorrer a endividamento para completar os seus orçamentos, né? Então, o que a gente aprende nos livros é esse endividamento legítimo. É um endividamento que, de fato, ocorre a tomada do recurso. De fato, aquele recurso é empregado em algum investimento de interesse público, porque, afinal, é o público que vai pagar a conta. O ideal seria que essas condições fossem abertamente colocadas para a sociedade, as condições financeiras, etc, etc. Na prática, nada disso acontece.